aquilo que é devido. Por isso eu peço ao Espírito Santo nos ajude, nos fortaleça, nos auxilie, e que essa palavra ela possa de alguma maneira atingir os corações que estão nos ouvindo, nos assistindo, em nome de Jesus. Que possa trazer o fruto necessário, Pai, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Queridos irmãos, nós analisamos esse texto e eu gostaria de falar desse texto de uma maneira muito clara, de uma maneira bem tangível, de uma maneira em que você possa entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Amados irmãos e amadas irmãs, esse texto traz uma narrativa muito poderosa. Esse texto, ele narra a história de um homem que num determinado momento da sua vida, ele teve que tomar uma posição, ele teve que tomar uma atitude, ele teve que fazer algo que talvez poucas pessoas na sua época estavam dispostas a fazer. Ele teve que fazer algo que não eram todos que queriam fazer. E é sobre esse homem que eu gostaria de falar, Samar. Louvado seja Deus. Talvez você já tenha ouvido falar na história de Samar, ou talvez não tenha ouvido falar na história de Samar. Mas Samar era alguém que fazia parte de um seleto grupo, o grupo dos guerreiros, dos valentes de Davi. Eram basicamente 30, apesar de que o número 30 não significava que haviam 30 pessoas. Em alguns momentos, alguns desses valentes morriam e esse número diminuía. Em alguns momentos, esse número aumentava para mais de 30. Se você analisar alguns contextos bíblicos, você vai ver que são entre 37 ou 39 nomes que estão ali descritos. Então nem sempre é um número preciso. 30 valentes, na verdade, não era algo numérico, mas era um título, um rótulo que definiam um grupo de pessoas que andavam com Davi. Então quando a gente olha esse grupo, a gente sabe que eram pessoas treinadas. Mas quando a gente pega a história desse grupo na íntegra, esse povo que fazia parte desse pequeno exército de Davi, era um povo que foi encontrado numa caverna, chamada Caverna de Adulão, um lugar isolado, numa terra distante, na Filistéia, aonde eles estavam amargurados, endividados, pobres emocionalmente, porque eles estavam pobres de espírito, como o próprio texto propõe. Mas Davi, fugindo de Saul, ele se esconde naquele lugar, aquele lugar onde abrigavam bandidos, pessoas que eram excluídas pela sociedade, pessoas que não tinham nome, pessoas que não tinham relevância, pessoas que foram jogadas à margem. E Davi se coloca como líder, Davi se coloca como alguém que se posiciona para mudar a história daquelas pessoas. Davi, ele vai com uma motivação, na verdade. Davi estava fugindo, Davi estava correndo, Davi, ele sabia do plano de Deus sobre a sua vida, mas ele também sabia da fúria do inimigo que era Saul. E no entanto ele se esconde naquele lugar porque Israel era inimigo dos filisteus e provavelmente ele pensou, bem, aqui eles não vão nos procurar porque aqui é terra do inimigo, aqui eles não irão atrás de mim porque aqui é terra do inimigo. Mas chegando lá, Davi, que pensa que iria fugir, ele se encontra com um grupo de pessoas. E ele se encontra com pessoas que precisavam de uma palavra de ânimo. Quantas vezes, irmãos, nós estamos nos esquecendo daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Nós estamos, às vezes, queridos irmãos, fugindo dos problemas, fugindo das adversidades. E quando chegamos em determinados lugares, as pessoas olham para nós e vê um brilho diferente, vê o brilho do Espírito Santo, vê uma entonação na voz diferente, um palavreado, uma forma de vestir, uma forma de se portar. Enfim, as pessoas percebem em nós algo diferente. E assim como Davi fez, é a nossa oportunidade de fazer a diferença. A gente foge dos problemas, das dificuldades, mas eu quero te dizer que não há como fugir do chamado de Deus, não há como fugir da vontade de Deus, não há como fugir daquilo que Deus determinou para a sua vida. E Davi, quando chega naquele lugar, ele não teve como fugir. E ali ele levanta aquele pequeno exército, e aquele exército dá muitas vitórias para Davi, e aqui eles são ovacionados com o seu nome numa galeria específica, única e exclusiva para homens que fizeram a diferença na sua geração. Pessoas que outrora não tinham valor algum, mas que passaram a ser um instrumento de Deus, até mesmo para momentos específicos. E aqui, queridos, nós vemos que o texto ele é rico, porque diz que Samar, que era um homem de guerra, ele toma uma posição. Eu quero convidar você a ler no capítulo 23 de 2 Samuel,
o versículo de número 12, que diz assim: pôs-se Samar no meio daquele terreno, e defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Primeiramente, eu quero propor aqui algumas reflexões. Nós temos uma tendência a não dar muita atenção para aquilo que não faz parte do nosso contexto. Samar era um guerreiro, ele não era um agricultor. Samar não tinha muito a ver com o problema daquelas pessoas, até mesmo porque, provavelmente, ele nem era israelita. Se ele era ararita, era bem possível que ele morasse num local montanhoso, num local isolado. Xarabai, Erebecantarabia-candarai, num local que não tinha absolutamente nada a ver com aquele contexto que ele estava. Mas quando ele vê a necessidade daquelas pessoas, ele não se acovarda. Ele defende um campo de lentilha. E aqui nós temos umas questões que precisam ser pontuadas. A lentilha, provavelmente, naquele período, era importante, porque eles estavam cultivando, era um cereal no qual eles faziam bolos, farinha, no qual eles usavam para a sua alimentação. Aquele cereal era muito importante porque os fortalecia, os nutria. A lentilha também é citada em outros textos, em que o próprio Saul, ou Esaú, melhor dizendo, ele faz uma troca, ele troca a sua primogenitura por um prato de lentilha. O que a gente aprende aqui? Que a lentilha, ela tinha um preço, ela tinha uma moeda de troca embutida naquele cereal. Olha como é que a lentilha era valiosa. Outra coisa que é muito importante nós falarmos sobre a lentilha. A lentilha, ela não era um alimento muito grande, mas tinha alguém ali envolvido com ela. Ela movia a economia daquele lugar de alguma forma. Ela movia a vida daquele lugar de alguma forma. Então, de alguma maneira, irmãos, a lentilha, historicamente, socialmente, até financeiramente, era importante para aquele povo. Ela tinha uma importância muito grande. E de repente, aquele povo, quando foi atacado pelos filisteus, o texto vai dizer isso, você pode ler na íntegra depois com calma, demonstra que eles se posicionaram de uma maneira errada, eles fugiram, eles foram embora. E talvez você já tenha até percebido qual é o tema dessa mensagem. Eu quero convidar você, nessa noite, a se posicionar e defender o que é responsabilidade sua. O tema dessa mensagem é: se posicione, defenda o que é seu. Repita comigo, você pode até colocar na descrição: eu vou me posicionar e vou defender o que é meu. Você pode colocar até assim, resumidamente: eu vou hoje me posicionar. Pode colocar aqui na descrição, depois eu vou conferir se você colocou. Coloque assim: eu vou me posicionar. Ou você pode colocar também: eu vou defender o que é meu. Louvado seja Deus. E é interessante que talvez para Samar a lentilha não tinha valor algum, mas para o povo de Israel com toda certeza tinha, porque fazia parte da cultura, parte da vida, parte da alimentação. E no entanto, o campo de lentilhas, o que ele representa para nós, trazendo para uma aplicação, é aquilo que eu preciso valorizar, defender, lutar. O campo de lentilhas não é só um espaço geográfico cultivado. Você observa que quem era dono fugiu, correu, e aqueles que eram os inimigos queriam tomar. Sabe por que o inimigo, às vezes, na sua vida ou na minha ou na vida de qualquer pessoa, pode tomar alguns espaços? Porque a gente abandona, a gente corre. E é interessante que até o hino nacional diz assim: verás que um filho teu não foge à luta. E quantas vezes, irmãos, os filhos de Deus estão fugindo da luta, estão correndo das suas responsabilidades? Quantas vezes, irmãos, nós analisamos os campos de lentilhas da vida, como a igreja, como a família, como as nossas finanças, e a gente abandona, leva de qualquer jeito, e depois que der errado, nós queremos falar: mas Deus me abandonou, Deus não está olhando para mim, Deus não está mais preocupado comigo, Deus não está mais vendo a necessidade que eu tenho. Por que Deus fez isso? Por que Deus não olhou para esse lado da minha vida? É simples, querido, porque não é responsabilidade de Deus, é responsabilidade sua. Um campo de lentilha, talvez da sua vida ou da minha vida, de repente, ele é, quem sabe, a igreja. E aqui eu vou usar a igreja como um exemplo. Você tem valorizado a tua igreja? Você tem lutado pela sua igreja?
Você tem, de fato, entendido qual é a função da igreja e qual é a sua função estando nessa igreja? Porque a igreja também, querido, é o teu campo de lentilha. E muitas vezes o medo ele tem te atrapalhado. Você não é escravo do medo. Tem um hino que eu gosto muito, que ele diz assim: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Então você não é escravo do medo. Você não pode ser escravo do medo. Você não pode ficar aprisionado nas dúvidas do passado, porque isso tem feito com que você desvalorize aquilo que Deus colocou na sua vida. Talvez o peso do pecado, o peso dos problemas, tem feito com que você não entenda a importância do que Deus já fez por você através de Cristo. E você não tem valorizado, e você não tem tido o posicionamento que Samar teve, porque aquele campo não era de Samar, mas Samar, ele defendeu. E quantas vezes a gente fica esperando que as pessoas venham nos defender, as pessoas venham nos justificar, as pessoas venham nos ajudar, as pessoas venham fazer alguma coisa por nós, sendo que é responsabilidade nossa. Não foi Samar que naquele momento plantou, e não era Samar que ia colher, mas ele, no talento que ele tinha, ele procurou defender. Ele procurou defender. E é interessante nós analisarmos isso. E o que nós precisamos aqui? É aprender a nos posicionar. É assumir a nossa responsabilidade assim como Deus deu. Estou na introdução ainda, irmãos, e você vai entender o que eu quero falar. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, irmãos, é que se Deus te colocou na igreja, entenda que a igreja é o teu campo de lentilha. Não adianta você ficar esperando o pastor, o irmão, o obreiro, outra pessoa fazer. A família que você tem também é responsabilidade sua para que dê certo. Não adianta viver trocando acusação. Para de ser orgulhoso, orgulhosa e viver colocando a culpa no outro. Mas é culpa dela, é culpa dele, é porque não me dá carinho, é porque não me dá atenção. Ei, a gente só pode colher aquilo que a gente planta. E talvez estejamos colhendo aquilo que nós plantamos na vida do outro. E quando a gente vai tomar posse, a gente não aceita. É como levantar com o rosto sujo, cabelo bagunçado, olhar no espelho e querer sair com o rosto bonito. As pessoas muitas vezes estão refletindo aquilo que nós somos e não aquilo que elas são. E muitas vezes estão só se defendendo porque não aguentam mais. Não jogue a culpa no outro. Às vezes está falando, porque isso é para você. Não, é para você. Não é para o outro, não. É para você. É para mim. E quando a gente olha, a gente entende que isso é um espaço que a gente precisa defender. Cuidando dele, não deixando o inimigo entrar para soprar coisas na nossa mente, falar que a nossa família não presta, falar que a nossa família ela tem que ser abandonada, falar que o nosso dinheiro não vale nada, que o nosso dinheiro é pouco. Querido, pouco com Deus é muito. A maior riqueza, ela não está na quantidade de dinheiro que você pode juntar, apesar de que é importante, se você quiser ser rico, que seja, que Deus te abençoe, que você seja muito rico e seja fiel a Deus. Mas o que eu quero colocar aqui é que muitas vezes você está abdicando da maior riqueza que qualquer ser humano pode ter, que é um coração puro, um coração verdadeiro, um coração que contribui, um coração que ama, um coração que entrega e se entrega. Nós vemos aqui que Samar ele luta por esse campo. Ele não aceita que o medo venha o oprimir, atrapalhá-lo. Mas nós vamos chegar lá e explicar o porquê ele não permitiu que o medo fizesse isso. Porque muitas vezes você tem deixado o medo te oprimir. O medo falar para você aonde você tem que ir. O medo falar para você o que você tem que fazer. Não, querido. Quem tem que tomar as rédeas agora é você. Não tenha medo, seja autor e autora da sua história. Porque Cristo, pelo sangue dele, ele já te deu autoridade para que você tome posse daquilo que é seu, no sentido espiritual, da sua responsabilidade, daquilo que você precisa fazer. E nós vemos aqui que Deus ele deu um grande livramento, porque o texto deixa isso claro. O que nós precisamos entender aqui? Eu quero falar com você primeiramente sobre 3 passos para que você se posicione com excelência. Você precisa assumir o seu papel na sua casa. Você precisa assumir o seu papel no seu trabalho. E aqui nós precisamos entender que o primeiro passo é se posicionar no espaço certo.
ocupar o seu papel social, o seu papel espiritual, ocupar o teu papel de pai, o teu papel de mãe, o teu papel de obreiro, o teu papel de filho, o teu papel de filha. Qual é o papel que você tem que desempenhar e você tem deixado para lá? Qual é o papel que você tem priorizado? Porque muitas vezes a gente quer assumir um papel que não é nosso. A gente quer, às vezes, montar um quadro, uma figura de uma mentira. E até postar lá na rede social uma mentira. Qual é o papel que você precisa assumir hoje? Qual é a autonomia que você precisa ter para mudar a tua vida? Qual é a proatividade que você precisa colocar em prática? O que eu preciso fazer para assumir o meu papel? Antes que outro assuma e você perca tudo. Eu fico vendo, irmãos, muitas vezes, as pessoas questionando e reclamando das outras. Eu me recordo uma vez que eu desenvolvi um método no meu trabalho, que era um método único, que ninguém nunca tinha feito antes. E como eu trabalhava em parceria com outros colegas, alguns não entenderam, ficaram com inveja, a palavra é essa. E a minha superior me chamou para conversar, para tentar entender o que estava acontecendo. E aí eu comecei a explicar para ela. Falei, olha, o meu método é assim, expliquei, trabalho assim. Aí ela, que bacana, inovador. Tanto que alguns depois lançaram mão desse método. Eu utilizo até o dia de hoje, na área de educação. E aí, quando eu expliquei para ela, obviamente, né, eu não poderia deixar passar em branco, eu falei, olha, as pessoas às vezes não entendem o que a gente faz, porque não trilham o caminho que a gente trilhou. Muita gente pode questionar o que você tem hoje, o que você é hoje, mas poucos querem pagar o preço para chegar lá. E eu fui muito claro, falei, olha, eu tenho mais de 10 anos que eu não tiro férias com a minha família. Não é vantagem isso não, estou falando que era o meu contexto. Mais de 10 anos que eu não tiro férias com a minha família. E muitas vezes eu vejo um monte de gente aí colocando foto, colocando passeio, bacana, legal, acho isso o máximo. Sou contra, não faz isso, é bom, isso é saudável. Até alguns psicólogos indicam que isso seja feito. Porém, irmãos, a gente precisa entender o seguinte, uma coisa que é muito simples. Quando a gente colhe lá na frente é porque lá atrás a gente plantou. Eu deixei muito claro para minha colega de trabalho, para minha supervisora. Eu falei, olha, o tempo que muita gente está postando foto, eu estou na rede social, eu estou sentado na frente de um computador estudando. Esse método que eu desenvolvi foi baseado em algo que eu estudei. E muitas vezes as pessoas querem criticar, querem colocar defeitos, sem no mínimo perguntar o que é. Porque não se envolve, gastam a sua energia com outras coisas. E depois, quando alguém colhe um bom resultado, por que fulano conseguiu, eu não consegui? Por que fulano deu certo, eu não dei? Por que funcionou para ele, não funcionou para mim? Fulano está ganhando dinheiro, está roubando, só pode. Mas não para pensar no preço, na posição que a pessoa tomou, no espaço que a pessoa tomou conta. A pessoa olhou aquele campo de lentilha que precisava de defesa, porque um campo de lentilha não se defende sozinho, da mesma forma que uma área profissional, ela não se desenvolve sozinha, precisa de alguém para desenvolvê-la. E alguém que estuda, se coloca à disposição, alguém que parte para dentro, alguém que vai à luta. Irmãos, não se importe com aquilo que os outros vão falar, porque da mesma maneira que há aqueles que te criticam por isso que você faz, há aqueles que te elogiam e dão importância ao seu trabalho. Irmão, eu não dou a mínima para quem fala de mim, sabe por quê? No mínimo, não me conhece, não caminhou comigo, não sofreu as minhas dores, não dou valor para quem nunca construiu nada para falar. Eu não dou, porque eu sei o preço que eu ainda pago, o que você renunciou para Deus, querido. Para questionar tanto, para reclamar tanto e falar que as coisas não dão certo na sua vida. É momento de refletirmos. O que você já renunciou? O que você abriu mão? Você já passou necessidade financeira pelo Evangelho? Quantas vezes você foi humilhado pelo Evangelho? Você abriu mão de fazer o que você queria pelo Evangelho? Muita gente até fala, jogador de futebol é feliz, porque faz o que gosta. Mas eu duvido que a maioria gosta de levantar 5 horas da manhã, vai para concentração, para ir treinar. Às vezes o camarada joga uma vez na semana, mas treina a semana toda. Às vezes joga 2 vezes no mês, mas treina praticamente todos os dias. Quem gosta? Ficar longe da família. Às vezes vai para lugares bonitos, mas não pode nem sair para passear. E todo mundo fala, mas ganha bem, mas porque tem talento, só porque corre atrás de uma bolinha. É fácil desvalorizar. É fácil desvalorizar.
E muitas vezes eu vejo pessoas desvalorizando as outras, falando mal, porque não conhece a história, não sabe o preço que a pessoa paga. Ei, nunca dê ouvido para a crítica de quem nunca construiu nada. Quem só critica é porque não construiu nada. Quem quer para si só atenção, quer abarcar para si as pessoas da sua volta, é gente que não é digna da sua confiança, é gente que não é digna do seu carinho, do seu amor. Não digo do amor ágape, que esse amor a gente tem que dar para todo mundo, mas aquele amor, aleluia, rabacalabai, amor filéu, amor de amigo, não é digno. E quantas vezes a gente fica colocando pessoas assim no nosso barco, como colocaram Jonas, e o barco quase afundou. Foi por causa do barqueiro? Não, por causa de Jonas. Tira Jonas do teu barco e se posiciona. Eles se posicionaram, lançaram sorte e procuraram. Quem é o culpado? Não para acusar, mas para resolver o problema. Porque muitas vezes a gente quer achar o culpado para acusar. Larga de ser bobo, larga de ser boba. Se você está assim, por favor, não fica triste, porque é verdade. É culpa sua. Se a coisa está dando errado, é culpa sua. Se está dando certo, é culpa sua também. Glória a Deus. Mas para de colocar a culpa nos outros. Lute, corra atrás. Você está perdendo o teu foco. E eu vou falar sobre isso mais à frente. E o que nós precisamos aprender aqui, querido? É se posicionar no terceiro passo de maneira correta. O que isso quer dizer? Você não pode se posicionar de qualquer maneira. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Quais foram os passos que Samá deu para que ele se posicionasse? Aleluia. Glória a Deus. Samá, ele tinha que realmente defender a fama que o seu nome tinha. Eu vou explicar por quê. Porque o nome Samá significa fama ou presente, ou aquele que tem presença. Tanto que o próprio Deus, da sua termologia, ele tem um nome curioso, uma das suas facetas, que é Jeová Chamar, ou seja, Deus presente está. Do hebraico isso. E quando nós olhamos aqui, Samá, ele mostra para nós, pelo menos, queridos, 4 facetas. E eu vou falar a primeira, para andarmos. Primeira faceta de Samá, primeiro exemplo que ele deixa para nós. Ele não perdia oportunidade. Fica claro por isso. Samá, ele era de uma outra região que não tinha nada a ver com a agricultura. Mas ele não olhou para isso. Ele viu ali, não somente um contexto social para ele se identificar. Ele viu uma responsabilidade. Ele viu uma, aleluia, oportunidade. E o que ele faz? Ele se coloca no meio. Segundo o versículo de número 12, parte A. Diz que esse se pôs no meio. E o que isso quer dizer? Que ele se colocou diante de uma oportunidade para comprovar o seu potencial. Sabe por quê? Você vive uma vida de derrota, de fracasso, porque você não aproveita as oportunidades. Frase clássica, já falei e repito: 3 coisas da vida não voltam atrás: palavra falada, flecha lançada e oportunidade perdida. Às vezes nós deixamos passar batido as oportunidades que a vida nos dá, por preconceito, por falta de preparo, por falta de darmos o nosso foco, a nossa atenção para aquilo que é importante. E Samá, ele não perde a oportunidade, porque ele entende que o seu nome já era por si só o nome que precisava ser honrado. E ele precisava também honrar o nome de Davi, que era o seu rei, e o nome do Deus de Israel. Porque o próprio texto diz que o Senhor deu um livramento por intermédio de Samá. Então ele não perdeu a oportunidade de glorificar a Deus. Está esquentando aqui. Aleluia. Ele não perde a oportunidade de glorificar a Deus. E aí, amados irmãos, no segundo ponto que a gente precisa analisar, e é um dos pontos mais importantes da nossa mensagem, Samá, queridos irmãos, ele entendeu algo muito importante. Samá, ele não saiu do meio. O texto diz o seguinte, que Samá se pôs no meio, no versículo 12, parte B ainda. Ele se pôs no meio, ou seja, ele se coloca no centro daquele lugar. A questão aqui não é um espaço geográfico. A questão aqui não foi alguém que se colocou somente para uma luta corporal num local específico. Não. Há um mistério muito profundo que o Espírito Santo me revelou sobre Samá se colocar no meio. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você nesse momento. Labai de canto e de calabaia. Quando Samá, ele se coloca no meio, o que nós entendemos?
é que Jesus, da mesma maneira, Ele quer que nós venhamos estar no centro da sua vontade. Está no centro da vontade de Deus. É da mesma forma que Samar se colocou estrategicamente, porque ele era um guerreiro e ele sabia que ali ele poderia olhar tudo que estava à sua volta e lutar. Significa que nós também precisamos nos posicionar estrategicamente no campo espiritual. Isso é fé inteligente. Isso é inteligência espiritual. E Samar, quando se posiciona estrategicamente, demonstra algo muito importante que nós aprendemos aqui. Nós precisamos a cada dia estar no centro da vontade de Deus. Mas só depende de nós estar no centro da vontade de Deus. Porque a Bíblia diz, querido, lá em Isaías, no capítulo de número 1, versículo de número 19, que se nós ouvíssemos e obedecêssemos, nós comeríamos o melhor dessa terra. Aleluia. Deuteronômio, capítulo de número 28, a partir do versículo de número 1, e cito o texto parafraseando até o versículo de número 5, o seguinte, que diz que se nós ouvíssemos e obedecesse a voz do Senhor, todas as bênçãos, elas nos seguiriam. Ou seja, quando eu começo a obedecer, quando eu entendo o princípio da obediência, significa que eu estou, aleluia, gradativamente caminhando para o centro da vontade de Deus. Chabe a calabaço. Porque estar no centro da vontade de Deus desencadeia bênçãos inimagináveis. E aqui Samar demonstra isso. Ele vai para o centro da vontade de Deus. E aqui tem um mistério, irmãos, que o Espírito Santo, ele deixa claro. Rabacandarábia. Quando a gente olha para a cruz, nós olhamos lá, um ladrão na direita, outro ladrão na esquerda, e Jesus no centro. Jesus era o centro de tudo. Jesus estava no centro, dando possibilidade de salvação e também dando a condição da pessoa escolher se ela queria salvação ou não. É muito claro isso. Ainda que algumas pessoas digam que salvação não se perde, eu creio, querido, piamente que se perde. E Jesus no centro, ele dá essa oportunidade. Jesus, quando fala de centro na sua palavra, demonstra decisões que precisam ser refletidas e que ele precisa ser a base dessas decisões. Quando a gente olha Samar ficando no centro, demonstra que ele tomou uma decisão, ele tomou uma posição. E as decisões, elas podem mover a sua vida de maneira tal que vão mudar a sua história. Se você entender essa mensagem e tomar uma decisão de se posicionar, de lutar, de erguer a sua espada e partir para dentro, as coisas da sua vida, elas vão mudar, querido. Mas Jesus, ele tem que ser o centro. E você precisa estar no centro da vontade dele. E é interessante que quando fala de cruz, nós vemos que a cruz, ela tem um aspecto tanto horizontal quanto vertical. O que nós aprendemos com isso? Quando fala do aspecto horizontal, está falando da humanidade. Quando fala do aspecto vertical, está falando do nosso contato com Deus. E é muito interessante nós frisarmos, porque quando a gente fala da parte horizontal e da parte vertical, nós entendemos que a cruz, ela se liga no meio. É algo super interessante. A cruz, no meio ela se liga, tanto no horizontal quanto no vertical. E no centro há um ponto aonde as coisas se ligam. Quando a gente fala em estar na centralidade da vontade de Deus, significa que nós precisamos estar andando com a nossa vida em dia, tanto na parte horizontal, em comunhão com os irmãos, em comunhão com a família, em comunhão no nosso trabalho, dando o nosso melhor, quanto no nosso aspecto espiritual. E quando a gente faz isso, consegue achar o ponto de equilíbrio entre esses dois fatores, nós estamos no centro da vontade de Deus. Shabi Akandaraia. O centro aqui traz o sentido de ligar. Ou seja, porque na cruz, querido, ali no meio estava o Salvador da humanidade, demonstrando que a cruz, ela elevou o ápice da dor humana, mas também demonstrou o máximo do amor de Deus pela humanidade. Lá no centro, lá no meio, estava alguém demonstrando que tanto humanamente quanto espiritualmente nós podemos ser aceitos por Deus se estivermos no centro da vontade dele. Por isso que é importante nós tomarmos a nossa cruz e seguir a Cristo, porque a cruz, ela demonstra o centro da vontade do eterno Deus. Você pode dar um amém aí, querido? Você pode dar um glória a Deus?
Venha para o centro da vontade do Senhor. Porque estar no centro significa renunciar. Estar no centro significa abrir mão de estar mais para um lado ou mais para o outro. É de estar no equilíbrio. Quando eu falo de centro da vontade de Deus, não é ficar em cima do muro, não. Mas eu falo aqui de estar na vontade de Deus. Aleluia, Arábia, Candarábia, Sabacaia. Meu Deus, Xabia canta. Tome a sua cruz, a sua cruz. Diga não para si mesmo. E é muito interessante que da mesma forma que Jesus, quando estava sendo crucificado lá no centro, lá no meio, havia a possibilidade de derrota de um lado e a possibilidade de vitória do outro. Samar faz a mesma coisa, ele fica no centro. E o centro ali para ele era a possibilidade de vitória, mas também a possibilidade de derrota. Mas ele não se acovarda, porque ele entendia a necessidade de se posicionar. Por quê, querido? Porque ele não saiu do centro, ele continuou lá no meio. E aonde você está agora? Você está mais para a vitória ou mais para a derrota? Você está fora da vontade de Deus? Labacá, nabaca, labás. Aonde você está? Porque muitas vezes a gente acha até que está indo para o caminho de vitória, mas você está indo para longe do Senhor. Tanto socialmente quanto espiritualmente, as coisas precisam estar em dia na sua vida e na minha vida. E aqui nós temos um outro ponto, que fica claro para nós. Não perca o foco. Existem pelo menos, irmãos, 4 tipos de foco. Foco alternado, foco sustentado, foco seletivo e foco concentrado. O foco alternado é quando a nossa atenção muda rapidamente. De repente eu estou aqui, alguém mexe alguma coisa, o meu foco muda. E quantas vezes nós estamos vivendo assim? Qualquer coisa tira a nossa atenção. O celular tira a nossa atenção. A televisão tira a nossa atenção. A rede social tira a nossa atenção. Uma conversa fiada tira a nossa atenção. Culpar os outros tira a nossa atenção. Ficar de mimimi, e ninguém gosta de mim, tira a tua atenção. O teu foco não pode ser esse. Ainda que ninguém goste de você, que é uma mentira, porque vai ter sempre alguém que vai gostar de você. Jesus, ele te ama, e ele te amar já é o suficiente. Mas eu digo que sempre vai haver alguém que vai gostar de você, que te ama. Isso é fato. A única coisa que você também precisa é ser uma pessoa boa, porque tem muita gente que é ruim, falsa, mentirosa, e quer que todo mundo ama ele. Irmãos, e eu falo aqui isso porque muitas vezes você está perdendo foco com gente que não quer nada com Cristo. Não perde o seu tempo em andar com gente que fala mal dos outros. Não perde o seu tempo em andar com pessoas que querem você pertinho dela para fazer parte de uma panelinha, de um grupo social que não tem nada a ver com Deus. Sai fora disso. Isso é pecado, isso é errado. Deus não se agrada disso. Não perde o foco em nome de Jesus. Labai, Redecaia. O foco sustentado muitas vezes ele parte do princípio. Quando nós estamos fazendo alguma coisa, estamos ali concentrados. Mas quando acaba, a gente também deixa para lá. Por um lado é bom, porque te ajuda a desenvolver uma atividade específica. Mas por outro lado é ruim, porque a gente muitas vezes só desenvolve aquela atividade e depois não faz mais nada de interessante. O que eu aprendo aqui? Que às vezes na igreja nós estamos assim. O nosso foco é um foco sustentado. Eu só vou na igreja agora porque e tem algo interessante para eu fazer lá. Não, eu só vou me envolver com as coisas de Deus porque eu sou o destaque. Não, eu só vou me envolver com as coisas de Deus porque o pastor fica passando a mão na minha cabeça falando que eu sou bonzinho, que eu tenho condição. Não, eu só vou me envolver com as coisas de Deus porque eu gosto. Isso é bom para mim. Não, eu só vou me envolver com as coisas de Deus porque eu canto, eu prego. Peraí, então teu foco está errado. Teu foco, ele é meramente um foco sustentado por uma motivação errada, que é o teu eu, o teu ego. Ou o meu eu, ou o meu ego. E o nosso foco não pode ser assim. O nosso foco tem que ser para glorificar a Deus, porque por ele, canta, porque como de alabaquemianai, porque por ele, alabandarai, meu Deus, que polabás. Porque dele, por ele, para ele, Aiebandabia, são todas as coisas. Ei, Panábia. Então o teu foco não pode ser só quando a coisa está boa para você. E aí depois perde o foco. Não, eu só vou participar das coisas da igreja quando o culto abrir de novo. Já perdeu o foco. Não, eu só vou dizimar quando a igreja abrir de novo. Já perdeu o foco. Está fora do foco.
O teu foco é sustentado por uma motivação mentirosa, que pode ser até o diabo que colocou no teu coração. Me perdoe ser duro, mas é verdade. Só ajuda que é interessante para você. E quando, às vezes a igreja precisa, as pessoas precisam, os irmãos precisam, o pastor precisa. Não, para mim não dá não. Eu faço isso aqui, ó. Opa, tô fora. Conta comigo não. Fui. Tchau. Bye, bye. Que negócio é esse? Que mentira é essa? Que evangelho é esse que te ensinaram? Eu não te ensinei isso não. Eu acho engraçado, irmãos. Você já passou por isso, tenho certeza. Tem pessoas que muitas vezes, quando você está na pior, finge até que você não existe. Mas quando você pode dar alguma coisa, elas estão contigo, porque o foco é naquilo que você pode fazer. É um foco sustentado por alguma coisa que você pode fazer. Irmãos, eu passo por isso direto. Quantas vezes eu estou falando isso porque eu vivo? Já levei cesta básica, já ajudei, já fui de madrugada na casa, já carreguei no meu carro, já peguei no colo, já levei para o hospital, já fiz um monte de coisa. E depois eu não prestava. Quantas vezes dei oportunidade, consagrei, tive junto, amei, abracei, compreendi. E quando eu precisei ser compreendido, não fui. Quantas vezes, irmão? Mas isso é gente que não entendeu a profundidade do evangelho, porque o foco dele é um foco sustentado, ou somente um foco alternado. Porque o foco é naquilo que os outros podem dar, e quando tiver eu estou sugando. É como diz aquele texto lá em Provérbios, capítulo de número 30, versículo de número 15. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. O foco dele é só quando tem alguma coisa para dar, e fica ali sugando, parasitando. Está errado. Não é isso que Deus requer de nós, irmão. Como nós podemos chamar a bandarebe canto que nós vivemos de evangelho, se nós estamos com o foco errado? Se nós estamos indo para o caminho totalmente inverso daquilo que Deus determinou para nós. Erechanábia. E tem também o foco seletivo, que tem um lado bom e um lado ruim. O foco seletivo é quando a gente escolhe aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente vai fazer. Só que o foco seletivo ele é complicado, porque a gente consegue escolher alguma coisa boa, mas a gente pode até escolher o errado. E às vezes ser selecionista e não seletivo. O foco seletivo, quando ele é utilizado como uma habilidade, ele me ajuda a peneirar. O foco seletivo, ele sendo bem utilizado, ele pode ser discernimento. Mas se ele for mal utilizado, ele pode se tornar acepção. E a gente vai contra a palavra, porque Deus, ele nos instrui dizendo o seguinte, que ele não faz acepção de pessoa. Eu fico muito preocupado com o departamento de igreja, me perdoa a sinceridade aqui. Porque muitas vezes o departamento, ele não agrega as pessoas, ele mais separa do que agrega. Não estou falando que é todos os casos, mas é uma preocupação que eu tenho, porque, irmão, estou na igreja, né, hoje não, anos, quase 20 anos. E quando a gente percebe esse foco seletivo, que pode ser algo que se transforma numa acepção, é muito complicado, porque pessoas se ferem. A única coisa que a gente precisa selecionar é aquilo que pode ferir. E é muito importante entendermos isso. E para acabar essa parte de foco, tem um foco concentrado. É aquele foco que me caracteriza por concentrar a minha energia, o meu foco, por concentrar todo o meu pensamento, toda a minha força, todo o meu ser, para alguma coisa que possa ser útil para alguém. Ou isso pode ser uma falta de foco. A gente precisa buscar isso, esse foco concentrado, aonde eu dou toda a minha energia, todo o meu ser, todo o meu coração, todo o meu corpo, toda a minha alma, todo o meu espírito para aquilo que eu estou fazendo. E peraí, o que eu preciso fazer então para, aleluia, direcionar bem esse foco? É entregar toda a sua vida, seu coração, todo o teu ser, e não deixar nada te afastar, não ficar selecionando as coisas do jeito que você gosta, porque muitas vezes a gente vai ter que fazer o que não gosta. Quem quer ter êxito na vida, uma hora vai ter que fazer o que não gosta, irmão. Você acha que eu gosto de estar longe de você? Não, mas é necessário, porque o meu chamado, independentemente de ser presencial, remoto, EAD, seja qual nome for dar, ele precisa continuar, porque a missão que Deus me deu, te deu também. Ebandai alá sebecai. Ai, rebecante, e aqui já caminho para o final. Alabandarábia, você pode glorificar a Deus aí, querido. Participa, reage em nome de Jesus. Luta como Samar. Para de ficar fugindo dos problemas. Como esse povo aqui fugiu, virou as costas. Quem vira as costas não é feliz. Olha o jovem rico. Senhor,
O que hei de fazer para herdar a vida eterna? Vende tudo que tens e dás aos pobres, de Jesus para ele. E ele se entristece, vira as costas e vai embora. Querido, ninguém que vira as costas para Jesus é feliz. Ninguém que vira as costas para o seu chamado é feliz. Ninguém que vira as costas para a igreja é feliz. Ninguém que vira as costas para os seus irmãos é feliz. E a Bíblia fala: ah, não, pastor, porque a minha prioridade agora é a minha família. A tua prioridade tem que ser Deus. A Bíblia diz o seguinte: que aquele que ama mais o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, seja lá quem for, o seu carro, a sua casa, aquilo que você tem, aquilo que você é, a sua posição social, diz a palavra de Deus, não é digno dele. É a Bíblia quem diz isso. Labacebe, acai, acei. Entenda isso. E muitas vezes, irmãos, nós estamos amando tudo, querendo tudo, e Deus ficando para quinto, sexto, sétimo, oitavo, centésimo plano, as coisas de Deus. Ah, a igreja que se exploda para lá. Eu falei, exploda, por favor. Me desculpe falar com essa paixão, mas é uma verdade. Faça direito. Se fizer certo, no final vai dar certo. Mas depois vem, ai pastor, por que a minha família está destruída? Não faz nada direito. Foge. Arruma problema. Aonde está o teu foco? Pensa um pouquinho. Demandai. Último ponto aqui para encerrarmos. Não perca o posicionamento. Você sabe que tem que se posicionar, mas tem que manter. Então não perca. Fica firme. Posicionar é ficar firme. É ter convicção. Ter fé. É crer. Se alguém falar mal, você fala bem. Se alguém profetizar desgraça, você profetiza vitória. Se alguém falar que não vai dar certo, você fala, não vai dar não, já deu em nome de Jesus. Você ter fé, você ter posicionamento. Uma hora quer, ai, uma hora eu estou firme. Não! Acabou esse negócio. É estar firme no centro. Lembra do que Jesus fez por você. O que significa se posicionar? É ser coerente. O nome de Samar significava fama ou presença. Primeiramente, o que Samar faz? Vem o problema, vem a luta. É igual na escola, ele fala, presente, estou aqui. Ele não foge. Ou seja, Samar era coerente com o nome que ele levava. O texto demonstra que Samar ele faz parte de uma galeria exclusiva. Provavelmente o nome dele é repetido lá em Crônicas, como Samalote. Mas não vamos afirmar isso. Mas aqui está nítido. É o nome de Samar. É tão interessante que uma das facetas de Deus leva o nome dele. Jeová Samar. Olha só como é que esse camarada tem potencial. Olha que nome forte que esse menino tem. E ele faz jus a isso. Porque quando o problema vem, ele entende que ele tinha condição de vencer, de romper, de partir para dentro, de mudar a história. Sabe o que está acontecendo? A gente é incoerente. Leva o nome de cristão, ao invés de derramar da baqueia. Meu Deus. Isso é forte. Segura aí. Vai embora não. Segura aí. Segura aí. Desliga não. Ao invés de demonstrar amor, demonstra egoísmo. Ao invés de demonstrar honra pelas pessoas, quer disputar com as pessoas. Ao invés de considerar os outros melhores, como a Bíblia instrui, é Bíblia. Vai ler Bíblia. Acha que é melhor do que todo mundo porque tem um carguinho, uma posição social. Larga de ser trouxa. Eu sou professor formado, tenho um mestrado em intracorpos, tenho não sei quantas pós-graduações, tenho umas 3 graduações e eu tenho convicção que eu não sou melhor do que ninguém. Já fiz programa de televisão, faço programa de rádio, pastorei a igreja, já recebi convite para pastorear a igreja com mais de 1000 pessoas, eu não quis. E sei que não sou melhor do que ninguém. O que você tem na cabeça? Só porque te deram um não, você acha que é melhor do que os outros? Que as pessoas são obrigadas a andarem no seu capricho? Vive a vida inteira sem estar firme na presença de Deus. Aí quando dá ruim, ai meu Deus, é como se Deus estivesse dentro de uma caixinha. Ai Senhor, vem cá, me ajuda. Beleza, já ganhei, bota Deus na caixa e joga para lá de novo. O que você quer da vida, irmão? Seja coerente. Em nome de Jesus.
Casou, ame o teu marido, ama a tua esposa, seja coerente. Não é a novinha que passa na rua, não. Não é o novinho que passa na rua, não. Seja coerente. É crente, tem que ter tempo de oração. O teu nome não é cristão, irmão. Seja coerente. Só vem me reclamar. Ai, mas por que esse negócio de ser online, esse negócio tão moderno? Seja coerente em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, você cai. Seja coerente. Às vezes tinha culto e não ia. Aí eu brinquei com meu vizinho, não vou na igreja. Pelo amor de Deus, seja coerente. Olha Samar. Se pode seu irmão, e o amor que eu falo isso com paixão, amor com você. Meu Deus, Xalabacanai. Ele não podia fazer nada diferente do que ele fez, porque ele era coerente. Ele vivia. Meu nome é Samar, é fama, é presente, eu estou presente. E eu vou levar fama, não é só para mim não, é para Deus. Porque o texto fala na parte C, que foi o Senhor que deu um grande livramento. E ele se colocou como ferramenta. Eis-me aqui. O dia que você entender que você é uma ferramenta lá no teu trabalho, na tua casa, aí onde você está, em outros locais onde você pode ser relevante, tua vida vai dar certo. Conheço gente que tem dinheiro, mas é pobre de espírito. Gente que tem tudo. Pode comprar a minha casa, a sua casa, a casa de umas 10 pessoas à vista. Sobra dinheiro para comprar mais umas 500 mil. Mas é triste. Porque não é coerente. Tem muito, mas o muito é para si. E não consegue ser feliz com o muito que tem. Tem gente que tem uma família só para dizer que tem. Tem gente que tem uma mulher, um marido só para satisfazer as necessidades orgânicas, fisiológicas. Porque na verdade, quer só mostrar uma fotinha lá no Facebook. A minha esposa, coitada, ela pena comigo, até que veio a mensagem. Porque eu luto pra gente dar certo todo dia. Eu estou sempre pontuando alguma coisa. Não, vamos melhorar isso aqui, vamos correr. Meus filhos sabem disso. Não é que eu quero só ser exigente, não, irmão. Não dá pra viver uma vida que vale a pena vivendo de qualquer jeito, sendo incoerente. Vida e abundância. Que porcaria de vida e abundância é essa? Que vida é essa? Que um dia está na igreja, no outro está fumando maconha, está cheirando cocaína, no outro está prostituindo. Que vida é essa? Que coerência é essa? Me fala. Me mostra a coerência onde está. Ah, porque Deus me perdoa. Larga de ser bobo. Vive uma vida de verdade em Deus. Que isso? Deus está mandando eu falar com você. Labacébia. Chega. Não consegue ser honesto com nada. Dá a palavra de... Gente, de novo isso, Senhor. Tá bom. Dá a palavra e não cumpre. Ei, até quando? Até quando? Ah, pastor, eu sou fraco. Eu sou solidário à sua fraqueza. Mas acima de todas as coisas, aleluia, Deus, Ele colocou sobre você, não foi fraqueza, Ele colocou poder para pisar em escorpiões, esmagar a cabeça da serpente. Alaba, se posicione, seja crente, seja fiel a Deus, seja dizimista, seja um crente assíduo nas lives, seja alguém que prega o evangelho. Para de dar desculpa e assuma a responsabilidade que Deus colocou sobre você. Hoje é noite de conserto, querido. Não é noite só de ceia, não, é noite de conserto. Ei, xalabábia. E quanta gente que é incoerente. Ah, é porque eu gosto da esquerda, eu gosto da direita, eu sou de centro. Você não sabe nem o que é isso. Ah, mas porque eu acho que o governo é bom. Ah, porque eu acho que o governo é ruim. Beleza, você acha? A opinião é sua. Agora, embasada em quê? Qual é a base? Não se faz nenhum tipo de ciência, seja ela social, ou mecânica, ou tecnológica, com opinião. Se eu achar que jogar esse microfone para o alto ele vai flutuar, não vai fazer ele flutuar. Sabe por quê? Porque um homem chamado Isaac Newton, acertei, João? Há não sei quantos anos, centenas de anos atrás, descobriu uma lei, que é a lei da gravidade. Um outro chamado Albert Einstein, ele inventou a lei da inércia, que estando um corpo em repouso, me ajuda aí, professor de matemática, ele sai do repouso a partir do momento que você faz o quê?
que ele entra em movimento. Porque se você empurrar qualquer coisa, ela sai andando. Isso é cientificamente comprovado. Se você jogar para o alto, vai descer. Isso é cientificamente comprovado. Alguém que pegou isso do zero, construiu, estudou, comprovou, testou, colocou em pauta, tem artigo, tem livro, e fala, isso tudo é comprovado. O cara não achou. Eu acho. Então a tua opinião, meu irmão, desculpa, não é nada. Na boa. Às vezes tem que guardar para você. Não, porque eu acho que... Mas nunca propõe a solução. Eu acho, mas nunca faz nada para resolver. Mas o que adianta se achar? Não, porque eu acho que o governo tal... Você já estudou alguma coisa do governo tal? Pode ser de esquerda, não interessa. Mas você já estudou? Já leu um jornalzinho? Um artigo mentiroso, pelo menos, para dizer que leu? Não. Eu acho. Mas porque eu acho que a família tem que ser assim. Não, porque você não tem que achar nada. O que você não sabe, você aprende, você estuda. Pastor, mas tudo, família, casa, tudo na vida você tem que estudar para saber alguma coisa. Que eu tal de dar opinião, que eu acho, pastor, você tá bravo? Tô não, filho. Deus tá mandando eu falar contigo. É hora de mudar. Você acha que essa pandemia tá aí por causa de quê? Vai ficar do mesmo jeito? É isso? Já fez um plano para pós-pandemia? Vou voltar para a igreja, daí vai continuar sendo mesmo crente? Que posicionamento é esse? Me diz? Meu Deus, forte isso aqui, Marisa. Forte isso aqui, João Pedro. Lá, bagaia. Pastor, mas por que minha fé? Ei, posicione-se. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. A fé é um firme fundamento, posição. Que fé é essa? Porque tu não tem fé. Uma hora está lá em cima, outra hora está aqui embaixo, uma hora está assim, outra hora está assado. Faz bem feito. Faz direito. Usa a sua fé do jeito que tem que ser usado. Posicionar é realmente saber quem você é. E o que você pode fazer. E como tem que fazer. Você acha que Samar foi lá por sorte, ganhou por sorte? Ele era treinado, ele sabia o que ele ia fazer. Mas sabe o que eu aprendi, Marisa? Quando a gente não quer fazer, é porque a gente... Sabe o que a gente está dizendo? Não, porque eu não sei. Sabe o que eu estou falando com isso? Quando eu falo que eu não sei, é que eu não quero. Já começa por aí. Segundo ponto que eu vou dizer para você quando você fala que você não sabe. Porque quem não faz nada, não fracassa. Não tem responsabilidade. Só que é uma mentira, porque quando você fala não para o aprendizado, você já fracassou. Já assinou o teu atestado de fracasso. Porque ninguém fala, você que tem que correr atrás, tem hora, cara. Eu me lembro, gente, quando eu me converti, eu estava junto com meus pastores, especialmente com o meu pastor de jovens na época, pastor César, um abração para ele. Tá firme, pastorzão, não mentira, estamos juntos. Interessante, onde ele estava, eu estava aí, ele tirava um pé, eu botava o meu. Eu saía do serviço, às vezes faltando 10 minutos para acabar o ensaio de jovem, para acabar o culto, eu chegava lá, o que tem para fazer? Tem que limpar alguma coisa, o que tem para ajudar, para guardar? Eu ficava assim, ó. Esperava ninguém ficar, isso não é bom, hein? É esse menino, irmão, levando mais de 5 anos para pregar num púlpito. E nem por isso eu deixava de fazer o que tinha que fazer. Nem por isso eu deixava de estudar ou fazer seminário. Não estava nem pensando em fazer seminário para isso, não. Se estava, nem lembro, mas posso ser sincero para você, que era para servir a Deus melhor. Hoje, não, para que eu vou estudar? Para que eu vou estudar? Não sei, não vou... Pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. Quando a gente fala de foco aqui, o problema é que a gente não consegue absorver qual a informação que é boa e fica comendo qualquer coisa. E quando come qualquer coisa, satisfaz. Isso é cientificamente comprovado. E encerrando, irmãos, pra gente ceiar. Posso ceiar, não fica triste não. Olha, se posicionar não é somente pelo fato de você desempenhar uma função, mas você tem que se desempenhar de forma correta. Seja você político, pastor, super saiyajin, seja lá o que for, Pokémon, não interessa. Mas você tem que se posicionar. E algumas vezes está se posicionando errado. Ocupe o espaço que Deus te chamou para ocupar. Para de dar desculpa. E coloque o teu potencial em ação agora. Em nome de Jesus. Seja fiel a Deus. Larga de ser avarento, pão duro, mentiroso, caloteiro. Vamos mudar? Pastor, então está mandando falar, eu vou falar. Não vou jogar minha oração fora não, irmão. Vou entregar até o último ponto final que eu tiver que entregar aqui. Chega. Que evangelho é esse? Porque está na moda?
Então, se fosse para ser espírita, qualquer coisa também ia. Mesmo sabendo que o evangelho é verdade, nada contra os espíritas, católicos. Deus abençoe a todos, salve e conduz a todos para o reino de Deus. Mas o que eu estou colocando aqui é que parou com esse negócio de modinha e larga de ser ingrato, ingrata. Chega. Reclamão, reclamona, nada que faz para você tá bom. O que está acontecendo contigo? Jesus, quando ele morreu na cruz por você, ele não morreu pela metade, ele se entregou por inteiro. Ele estava lá no centro, e você está onde? Afastado de tudo, de todos. Não é por causa da pandemia, não, é por egoísmo. Desculpa, Deus está mandando entregar, eu vou entregar. Está na hora de mudar. Para de reclamar, levanta essa cabeça, larga de ser mentiroso. Você parou agora para ver essa mensagem, mas já ia passar e deu a palavra que ia haver. Deus está mandando falar isso com você. Dá a tua palavra e cumpre. Que Ele vai te cobrar isso uma hora. Porque você pode enganar homens, eu não estou nem vendo você aqui, não tem nada aqui para te ver. Estou sendo sincero que eu estou pregando, mas Deus está vendo. Toma posição, homem. Venábia. Você é o varão da tua cara. Toma posição. Como as pessoas vão te seguir se você não toma posição? Faça valer a pena uma espiritualidade sólida, que dá frutos, que atrai as pessoas, não só para postar foto no Facebook. Posta tua foto, beleza. Quer ir pro monte postar? Vai, posta foto. Quer estar na igreja? Posta a foto à vontade. Mas que aquilo seja uma verdade todos os dias. Não só na hora que a foto foi colocada lá. Mando. Fechando aqui. Senão eu vou ficar até amanhã. Tá forte aqui, irmão. Filipenses capítulo capítulo de número 2, versículo de número 3 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros. O que está mostrando aqui? Que Samar, ele não tinha nada a ver com aquele campo de nem era dele mais. Mas ele olhou alguém que precisava de ajuda. Ele falou: eu posso ajudar, eu posso contribuir. Ele não foi um egocêntrico, mas ele foi um instrumento de Deus. O que eu acho interessante é que muitas vezes a gente perde o nosso potencial. Ele não nega a sua essência, porque ele era um guerreiro. E quantas vezes você está negando a tua essência? Gente, eu estou falando isso aqui, por exemplo, porque Deus está mandando eu falar, eu vou falar, cara. Não adianta. Quiser falar, eu vou sair, sai, vai com Deus. Mas eu vou falar. A questão é o seguinte: quantas pessoas têm potencial para serem pregadores, pregadoras, professor, professora, de adulto, de criança, enfim, mas não consegue entender a essência, não consegue entender que foi chamado para ser um instrumento de Deus. Só vive correndo, fugindo, reclamando, murmurando, querendo, enquanto você ficar triste, essa tristezinha, esse mimimi, enquanto você ficar, querendo aparecer, se me elogiar eu faço, me elogiar eu não faço, querendo que fica te rodeando, te deslizando, pra mim eu não consigo fazer, pra mim não dá, eu tenho pavor disso, tenho pavor. Se você fica só pensando em desistir, reclamando de tudo, nada tá bom, tem comida tá ruim, tem dinheiro tá ruim, tá sem dinheiro tá ruim, tá sempre ruim. Vive só entulhando a sua vida emocionalmente com coisa ruim, espiritualmente com coisa ruim, se afastando do centro da vontade de Deus. Como, querido, você vai ser uma pessoa completa, feliz, que vai corresponder a esse texto que nós lemos aqui? Troque o entulho por tesouro, porque a Bíblia diz que nós temos todas as bênçãos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! E fechando, quando você se posicionar de maneira certa, nos lugares certos, do jeito certo, colocando em prática o que nós pregamos aqui hoje, não esquece isso aqui não, coloque em prática. As pessoas vão te respeitar, vão confiar em você, vão falar que você é uma mãe de verdade, que você é um pai de verdade, que você é um filho que qualquer pai gostaria de ter, um funcionário indispensável. Mas enquanto você não assumir o teu papel, aprender a estudar, se dedicar, partir para dentro, ter foco, usar esses exemplos aqui, nada na tua vida vai mudar. Então o meu convite para você hoje é: posicione
Aleluia. Oh, oh, oh. Meu Deus, sentindo pra cané. Pega seus elementos aí, irmão. Labandarabesou. Oh. Lebandarabia. Lecandarabia sou. Hora de posicionar. Obrigado, pessoal. Coloque aí. Labanda.